que eles tocam a biologia, que eles têm a ver com a história da ciência, as ciências naturais no Brasil, tem a ver com antropologia, com sociologia, como há alguns trabalhos já nessas áreas. Muitas vezes não necessariamente restringindo o objeto sobre o Lobato, mas tomando o Lobato como índice de questões, pelo menos para mim nesse momento, intrigantes, instigantes, como é a relação dele com a ciência, por exemplo, que se pratica nos laboratórios do Brasil, inclusive como política pública, que o Lobato vai ser um grande defensor. É isso. Emerson. Boa tarde. Eu vou começar falando a vocês que primeiro eu não organizei uma fala, então, na verdade, eu vou tocar em alguns assuntos para, na verdade, iniciar uma conversa posteriormente com cada um de vocês. Eu começo dizendo que, para mim, Lobato... o Lobato que eu conheci, na verdade, não foi um Lobato infantil, né? Porque eu sou já de uma geração que não leu Lobato na infância, né? O Lobato que eu conheci na infância era o Lobato da televisão. E eu fui conhecer Monteiro Lobato pela literatura adulta. E a partir da literatura adulta é que eu passei a ler a literatura infantil. E o meu trabalho todo, eu trabalhei com a correspondência do Monteiro Lobato. Então, na verdade, eu não tive grande ligação com literatura infantil, né? Em geral, as pessoas, sempre que pensam em Monteiro Lobato, pensam no escritor infantil. E esse é o grande... assim, um dos grandes motivos de Lobato ser tão conhecido e, ao mesmo tempo, na minha opinião, um grande problema para o conhecimento do restante da obra dele. Porque todo o restante da obra de Lobato, que não é pouco, vive à sombra da literatura infantil, né? Não estou dizendo, é claro, que a literatura infantil dele não mereça ser estudada e ser conhecida, mas ela não é só isso, né? Então, na verdade, como a gente fez um Monteiro Lobato livro a livro, dedicado à literatura infantil, a minha ideia sempre foi de fazer um Monteiro Lobato livro a livro, dedicado à literatura adulta. E eu iria mais à frente ainda, o Monteiro Lobato conto a conto, né? Em que cada conto de Lobato fosse comentado, né? Porque cada conto tem uma realidade ali diversa que precisa ser explorada, né? E isso, infelizmente, que eu saiba, até, então eu também estou um pouco afastado já, meu doutorado é de 2007, então eu tive um certo empapuçamento de Lobato depois de vários anos, então acabei me afastando um pouquinho. Mas, assim, até onde eu saiba, algo assim não foi feito. Então, eu acredito que, para o conhecimento dessas diversas facetas do escritor, eu acho que é necessário fazer um levantamento da obra adulta, sim. Inclusive porque na obra adulta do Lobato a gente tem ilustres desconhecidos, né? Uma série de livros que a gente conhece pelo título. Todo mundo já ouviu falar de Onda Verde, Miscelânea, Mundo da Lua, etc. Mas do que tratam esses livros, né? Do que trata a literatura do Minarete, né? Ninguém desce a ler esses livros, né? A gente vê, inclusive, sendo reeditados atualmente, mas a gente, como eu disse, são ilustres desconhecidos, né? Da literatura adulta, quando muito se conhecem os livros de contos, né? Quando muito a gente passou por Urupês, Negrinha, Cidades Mortas, e olhe lá, né? A Barca de Gleire, de vez em quando, né? A gente ouve falar, inclusive porque não foi reeditada ainda, né? É uma bela raridade de sebo, né? Então, eu acredito que, primeiro, né, eu acho que a gente... Não estou desestimulando ninguém aqui que gostaria de continuar trabalhando com a literatura infantil, né? Mas eu acho que é importante a gente começar a olhar para a literatura adulta, né? E, inclusive, aí para entender, né, como é que um escritor que produz uma determinada literatura nesse sentido, né, dentro da literatura adulta, passa
né, para um outro ambiente, aí, no caso, ao se dedicar à literatura infantil. Esse acho que seria um primeiro ponto. Eu acredito que é necessário, sim, um olhar mais aprimorado para a literatura adulta do Lobato. Dentro disso, a gente começaria a perceber que há um trabalho muito grande que poderia ser desenvolvido em relação a cotejo, tá? Ao cotejo de versões de texto, né? Isso já foi feito por alguns pesquisadores, por exemplo, em relação aos contos, né? No cotejo de edições diferentes, né? A Milena Ribeiro Martins, a tese dela exatamente faz um cotejo, na dissertação de mestrado, ela faz o cotejo dos diferentes contos, como foram publicados, e depois ela trabalha com o próprio editor Lobato, editando a si próprio, né? A gente percebe que não só nisso, não só nos contos, mas isso poderia ser estendido para as outras produções lobatianas, né? Na verdade, o Lobato se escrevia muito. Há uma funciona lembrando de outros textos, né? Carta em que ele recomenda ao Rangel, inclusive, que se faça que ele publique a edição impressa e impressa ele usa um exemplar de reescrever o texto.